ajeitando aqui. Quem já foi muito abençoado diz glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Quero já te convidar a abrir a sua Bíblia. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Deixa aberto aí, Atos, capítulo 9. O tema da mensagem nessa noite é as evidências de um novo caminho. As evidências de um novo caminho. Vamos falar hoje um pouquinho a respeito da conversão de um grande homem do cristianismo. Vamos falar da conversão, nada mais, nada menos, do apóstolo Paulo. E a conversão do apóstolo Paulo foi interessante porque, de imediato, ele já deixou umas evidências para nós de como que tem que ser uma vida cristã, de práticas, de disciplinas espirituais, de algumas coisas que são imediatas quando reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas, quando passamos a congregar na igreja, quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Existem algumas coisas que são de imediato na nossa vida. Alguns hábitos, algumas disciplinas. E eu quero trabalhar um pouco isso com os irmãos aqui nessa noite, trazer um pouco essa reflexão de algumas coisas que talvez estejamos desempenhando muito bem e outras que talvez a gente está assim meio que esquecidos, talvez. Mas que sempre é bom a gente dar uma reciclada, sim ou não? Na nossa vida, uma reciclada na fé, uma reflexão a respeito, será que realmente a minha vida, o meu caminhar, o meu dia a dia está realmente refletindo aquilo que o Senhor espera de mim, né? É interessante essa reflexão. Então a palavra do Senhor diz assim, Atos 9, a partir do versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediram-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Amém? Até aqui. E eu quero introduzir agora, irmãos, falando um pouquinho desse texto. Porque nós vamos falar aqui de uma conversão, de uma decisão. Mas, estudando esse texto e lendo alguns autores também, eu achei muito interessante que um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele disse o seguinte: Paulo não se converteu ao Senhor, Paulo foi convertido por Jesus. É interessante porque Saulo, né, no primeiro momento, a missão dele era perseguir os cristãos. Ele não estava nem um pouco interessado no cristianismo. Pelo contrário. Ele queria jogar uma pá de cal no cristianismo. Um homem fariseu,
que na sua religiosidade, na sua convicção de fé, ele tinha absoluta certeza que o cristianismo era o mal na terra. Não entrava na cabeça desse homem, até então aqui chamado Saulo, que um homem pendurado no madeiro, crucificado, maldito no madeiro, poderia ser o salvador do mundo. Não entrava na cabeça de um judeu, fariseu, isso, irmãos. Como que um homem que entra na cidade montado num jumentinho é rei? Como que um homem que é crucificado no madeiro pode ser o salvador do mundo? Isso era inconcebível para aquele homem. E ele, na sua autoridade, no seu conhecimento, ele começa a pegar autorizações para perseguir os cristãos, torturar os cristãos. E ele torturava fisicamente com açoites e psicologicamente, porque ele mesmo fala em suas cartas que ele fazia os cristãos blasfemar contra Jesus. Tortura psicológica. Um homem que estava determinado a acabar com a fé cristã. Agora, no meio do caminho, onde ele achava que estava caçando, Jesus caçou ele primeiro. E a Bíblia fala que uma luz brilhante veio ao redor dele. Irmão, isso é a glória de Deus. Quando Jesus decide por alguém, não tem como resistir à glória dele. A glória de Deus brilha ao redor daquele homem. Ele cai por terra, cego. Aquele homem indomável, a qual todo mundo tinha medo, agora está prostrado no chão, cego, iluminado pela glória de Deus. E é interessante, irmãos, porque quando a gente reconhece o Senhor Jesus como nosso Salvador, a partir desse momento, então, nós começamos um processo que nós chamamos de conversão. Fala comigo, conversão. Conversão é um processo. Diferentemente de salvação. Salvação é no espírito. Mas a conversão está ligada ao nosso estilo de vida. E é um processo. Por muitas das vezes, muitos irmãos, às vezes, chegam aqui na igreja, aceitam o Senhor Jesus, começam a congregar, mas existe um processo que muitas vezes ele vai vivenciar, e não é da noite para o dia. Quantos vícios, quantas coisas, quantas dificuldades vão ter que ser abandonadas ao longo do tempo. E nós, como igreja, precisamos reconhecer isso. Que o Espírito Santo trabalha na vida de cada um de formas diferentes e em tempos diferentes, sim ou não? Então, começa então um processo de mudanças, de libertação. Então a gente precisa entender isso, entender esse fato. E aquele que perseguia os cristãos, consentia na morte de muitos, agora se depara com a glória do Senhor. E diante da importância desse homem, irmãos, eu quero destacar algumas evidências que logo em seguida começou a acontecer com ele. Obra da salvação, obra redentora de Jesus na vida de um homem. A salvação ela é uma obra exclusiva de Deus por meio de Jesus, que reconcilia o homem com Ele mesmo. O homem não pode fazer isso. É Deus quem faz por meio de Cristo, que reconcilia a humanidade com Ele mesmo. E quando eu falar aqui de evidências, eu quero que você entenda de uma forma simples. Hábitos, disciplinas. E a primeira evidência
eu quero que você acompanhe comigo no texto. Nós vamos agora versículo a versículo. A partir do versículo 10, diz assim: Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está, o quê? Orando. Então, de forma bem pedagógica, diz assim comigo: a primeira evidência é a vida de oração. Amém? A primeira evidência de alguém que entrega o seu caminho ao Senhor é uma vida de oração. Mas isso é rápido? Não. É uma caminhada, é uma disciplina, é um desenvolver diário. Mas o que nos chama a atenção é que você precisa lembrar que Paulo era judeu e fariseu. Oração não era algo muito estranho para ele. Pelo contrário, os judeus eram muito acostumados com a oração. Mas qual que é o fato aqui, irmãos? O fato é que Deus fala com Ananias. Ananias já era um discípulo de Jesus, que já tinha ouvido falar de Saulo. E quem era Saulo? O perseguidor. Olha a missão que Deus dá para Ananias. Ananias, você vai encontrar com esse homem. Senhor, mas ele não é aquele que está mandando matar? Ele não é aquele que está mandando prender? Ele não é aquele que está escorraçando todos nós? É. Mas pode procurar, porque quando você chegar lá, ele vai estar orando. Foi a primeira evidência que Deus disse para Ananias: ele vai estar orando. Crente tem que orar, irmãos. Crente tem que orar. Essa é uma evidência das nossas vidas, do nosso cristianismo. E é interessante, porque Ananias chega, ele encontra Paulo e ele já começa entregando a mensagem de Deus. Sabe por quê? Porque ele não tem dúvida. Porque ali, irmãos, não era a oração de um fariseu, era a oração de alguém que já tinha entregado a sua vida para Jesus. Não era a oração de um homem religioso que estava ali somente dizendo palavras ao vento, não. Era a oração de um homem que entendeu o propósito de Deus na vida dele. É diferente. Quando Ananias chega naquele lugar, encontra Paulo orando. Irmãos, eu não tenho nenhum pingo de dúvida. Aquele ambiente já era diferente. Porque quem ora muda ambiente. Aonde um cristão de oração chega, o ambiente muda. Porque se não muda, está errado. Se você é um crente de oração, irmão, aonde você pisar a planta dos seus pés, a atmosfera muda. Vamos seguir, que o meu tempo é curto. Atos capítulo 9, vai lá para o versículo 17. Diz assim: Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Diga comigo, ser cheio do Espírito Santo é uma evidência da nossa vida cristã. Irmãos, tem uma frase que ela é atribuída a Charles Spurgeon, que diz assim: é mais fácil convencer um vegetariano do que um convertido sem a ação do Espírito Santo. Não existe conversão sem a ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem vai nos moldar, nos instruir, nos direcionar.
É o Espírito Santo que vai te reposicionar no mundo. É o Espírito Santo quem vai te dizer, olha, essa roupa não. Olha, essas palavras não. Olha, esse ambiente não. É o Espírito Santo quem vai conduzir. Não existe conversão sem a ação do Espírito Santo. Imediatamente Ananias disse, você agora vai começar a ver, e o Espírito Santo vai começar a te encher. Porque Paulo estava cego, então se ele agora ia enxergar, ele ia começar a andar, ia começar a executar o que ele tinha que executar, mas agora ele precisava ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ia começar a agir na vida dele. Estão entendendo? A presença do Espírito Santo é uma evidência do nosso cristianismo. É Ele que nos orienta, nos incomoda, nos dá instrução. É Ele que nos direciona. Agora, irmãos, rapidamente. Eu entendo que ser cheio do Espírito Santo, eu gosto de mudar um pouco esse polo. Na verdade, eu gosto de inverter esse polo. Porque quando a gente fala ser cheio do Espírito Santo, dá uma impressão que tem um espaçozinho dentro de nós e a gente vai e coloca o Espírito Santo lá dentro. Mas na verdade não é isso. Ser cheio do Espírito Santo tem muito mais a ver no quanto o Espírito Santo tem de mim e de você. O que mede a porção do quanto eu e você é cheio do Espírito Santo é o tamanho da minha prioridade com Ele. O Espírito Santo é prioridade na sua vida? É isso que vai medir o tamanho da porção, se você é cheio ou não. É o quanto Ele tem de você. É interessante quando a gente inverte o polo, né? Porque aí a gente volta para as nossas prioridades. Será que o Espírito Santo é realmente uma prioridade na minha vida? Ou ele é um Deus esquecido da Trindade? Ele é aquela parte da Trindade que ninguém lembra? Porque Deus todo mundo lembra, Jesus todo mundo lembra, mas e o Espírito Santo? É Ele que está comigo e com você todos os dias. A gente não pode esquecer do Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo ser um Deus esquecido na sua vida. Vamos para mais uma evidência? Versículo 18. Diz assim: imediatamente, repete comigo, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou suas forças. Sabe qual é a terceira evidência? De alguém que entrega a sua vida ao Senhor Jesus? Diga comigo, batismo. Ei, irmão, e aqui tem um negócio interessante, sabe por quê? Porque muitas vezes há muitos irmãos que estão dentro da igreja há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e até hoje não batizou. Aí, as coisas que a gente mais escuta é do tipo assim, ó, não, é porque ainda não tenho não é o tempo. Não, é porque eu ainda não senti de ser batizado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Olha o que a Bíblia está falando. Paulo imediatamente desce às águas. E deixa eu te lembrar uma coisa. Jesus foi batizado. Antes de começar o ministério de Jesus, ele desce às águas. João, mas é o Senhor quem vem a mim? Jesus, pode fazer. Depois todo mundo vai entender. Agora Paulo, imediatamente, ele não fica esperando o tempo, ele não fica esperando nada, ele não procrastina sobre o batismo, imediatamente ele desce às águas. Eu sei que talvez isso aqui não é o caso de alguns, mas talvez você conheça alguém que está na igreja já há algum tempo, que até já reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas, irmãos, precisamos do batismo. Se você está na igreja, você precisa descer às águas, porque é a declaração pública da sua fé.
Batismo não é critério de salvação, mas todo salvo tem que ser batizado. Isso é uma evidência do nosso cristianismo, é uma evidência do nosso caminho. E glória a Deus, porque eu sei que não é o caso já de muitos aqui. Muitos já são batizados em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas se você conhece alguém que está na igreja já há algum tempo, por favor, fale com esse irmão. Peça para que ele procure um dos nossos pastores. O ministério de Jesus começou após o batismo, o ministério de Paulo começa imediatamente após ele descer nas águas. Isso é fundamental para a nossa fé. Amém? Deixa eu correr, tem mais evidência aqui. Versículo 9, diz assim: por 3 dias ele esteve cego, não comeu, não bebeu. 19, a parte A que nós lemos, diz assim: e depois de comer, recuperou suas forças. Diga comigo, o jejum é uma evidência do nosso caminho. Irmãos, e aqui está uma disciplina esquecida, hein? Crente jejuma. Crente se entrega a essa disciplina. Olha que interessante, porque Paulo, assim como o judeu, o jejum também era comum no judaísmo. Não como uma ordenança, porque jejum não é ordenança e nem mandamento, mas há vários trechos na palavra do Senhor em que o jejum ele vem como convocação. Há uma convocação ao povo, ou seja, o jejum já era um hábito, uma disciplina espiritual do povo de Deus, de renúncia, de entrega. Paulo, quando tem o seu Peniel, quando tem o seu encontro com Jesus, imediatamente, mas ele já fica sem comer. Ele já reconhece o que eu estou recebendo agora é algo que está acima de mim. Eu preciso jejuar. O jejum é uma evidência da nossa vida cristã. É uma evidência do povo de Deus. Vamos seguir. Próxima evidência. No versículo 19, agora na parte B, diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. No versículo 26 diz: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Presta atenção no que está acontecendo aqui. A partir do momento em que Paulo recupera a sua visão, é batizado, é cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é procurar o quê? A igreja. Diga comigo, comunhão é evidência do cristianismo. Irmãos, crente congrega. Crente vai para a igreja. Crente não cai nessa falácia de eu posso servir a Deus na minha casa. Isso é balela, irmão. Isso é balela. Para com isso. Paulo, imediatamente, foi procurar aqueles que já estavam na fé. Foi procurar aqueles que já estavam servindo a Cristo. Foi procurar os discípulos. Paulo foi procurar os apóstolos. Foi para Damasco, reuniu com os discípulos, saiu de Damasco, foi para Jerusalém. Estava todo mundo morrendo de medo dele, mas ele foi mesmo assim. Quando ele chega em Jerusalém, os discípulos somem, os apóstolos somem, todo mundo esconde dele. E aí, eles vão chegando meio que de fininho. Vai um, vai outro, vai lá, conversa com ele, sente o cara. Mas Paulo está com sede de reunir com os discípulos. Paulo está com sede de reunir com a igreja de Cristo. O ministério de Paulo não começou antes de ir para a igreja, antes de se reunir com os discípulos, antes de se reunir com os apóstolos. Não existe missionário sem igreja, não existe ministério sem congregar.
É uma evidência nossa, irmãos. É uma evidência da nossa fé. Congregar, estar na igreja, orar uns pelos outros, pedir oração. A coisa está ruim na sua casa, vem aqui, dobra os joelhos, pede o pastor para estender as mãos sobre você, pede um presbítero para derramar um óleo na sua cabeça. Essa é a nossa fé. Olha que interessante. Hebreus 10, 25 diz, olha o que diz Hebreus 10, 25. Não deixemos-nos de reunirmos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Será que o dia está se aproximando ou não? Será que Jesus está voltando ou não? O mundo está ficando cada vez mais caótico ou não? Olha o que nós estamos vivendo no Brasil, irmãos. Um tempo de injustiça na nossa nação. Até quando vamos continuar com uma igreja que não quer mais congregar, não quer reunir, não quer jejuar, não quer orar? O dia está se aproximando, Jesus está voltando. Os tempos estão ficando difíceis. Aqueles que são levantados para guardar as nossas leis estão destruindo as leis. Se prepare. É tempo de resgatarmos essas evidências da fé, resgatarmos essas evidências do cristianismo. Olha o que Hernandes diz, olha o que ele fala sobre esse versículo de Hebreus. Ele diz o seguinte: a comunhão entre os irmãos é um dos meios do Senhor manifestar a sua graça. E ele diz mais: em nenhum momento a Bíblia aprova o isolamento ou viver desigrejado. E eu concordo com ele, irmãos. A todo momento a palavra de Deus nos instrui, congrega, reúne. Estejam juntos, estejam unânimes, firmes em oração, em comunhão. Vamos seguir. Versículo 15. Versículo 15, capítulo 9, diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Fala comigo assim: eu tenho um chamado. Não, Pablo, eu vim para a igreja, meu negócio é só ficar quietinho aqui, ouvir uma palavra e ir embora. Meu irmão, você tem um chamado. Você tem um chamado. Não, Pablo, mas eu já sou idoso, você tem um chamado. Não, mas eu sou muito jovem, você tem um chamado. Ah, mas eu nem sei ler a Bíblia direito, você tem um chamado. Ah, mas eu nunca penso em pregar, você tem um chamado. Deus te chamou. Ninguém é atraído por Deus para viver numa bolha. Ninguém é atraído por Deus para vir à igreja e ter isso daqui, irmãos, essa reunião nossa, apenas como um mero clube social. Isso aqui não é um mero clube social. Isso aqui é uma congregação de santos com o chamado de Deus. Você tem um chamado. Paulo imediatamente reconheceu o chamado na vida dele. Aquele que perseguia, agora vai ser perseguido. Aquele que fazia sofrer, agora vai sofrer pelo Evangelho. Irmão, ele não titubeou. Ele aceitou o chamado. Imediatamente, ele começa a pregar. E a pregar o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Pablo, qual que é o meu chamado?
Independente do seu dom, independente do seu talento, independente do que você faça, independente da sua idade, independente de qualquer circunstância que você coloque, você vai expressar que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador do mundo. O seu chamado é isso. Expressar que Ele é o Filho de Deus. Todos nós temos esse chamado. Você tem esse chamado. E é interessante que o mesmo Paulo, ele fala lá em Timóteo. 2 Timóteo 2,15, ele diz: procure-se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Sabe o que eu aprendo com Paulo? O seguinte, que ser um obreiro aprovado é indispensável para o cumprimento do meu chamado. Independente do seu ministério, do seu dom, do seu talento, da sua forma de ser, da sua personalidade, independente de qualquer coisa, seja um obreiro aprovado. Seja um obreiro aprovado. Assim como Paulo disse a Timóteo, não tenha do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Porque essa é a base de qualquer chamado. Eu preciso encerrar, eu queria que você ficasse de pé. Irmãos, essa mensagem Deus falou muito comigo. Porque é uma mensagem que no teor dela ela é muito simples, né? Ela é muito simples. Que nos traz a refletir sobre a verdade do nosso cristianismo. A verdade do que realmente temos vivido. E eu sei que o meu tempo já foi, mas deixa eu só retornar um pouquinho. Aqui no capítulo 9. Porque tem duas coisas aqui, irmãos, que antes dessas evidências, dessas disciplinas que são importantes na nossa vida, que nós falamos aqui, a oração, o jejum, o batismo, a presença do Espírito Santo, o chamado, a comunhão. Essas coisas acontecem porque uma coisa aconteceu primeiro com Paulo. Olha só. A Bíblia diz que ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entra na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Presta atenção. Aquele que perseguia, aquele que queria enterrar o cristianismo, aquele que perseguia Jesus, agora ouve a voz de Jesus e fala: Senhor. Sabe quando é que essas evidências vão de fato fazer sentido na minha vida e na sua vida? Quando Ele for Senhor na minha vida. E quando Ele for Senhor na sua vida. Se Jesus não for Senhor na minha vida e na sua vida, irmãos, tudo vai ficar de escanteio. Todas essas coisas que falamos aqui vai ficar de lado na nossa vida. Só vai ser realmente uma evidência da nossa fé se Ele for Senhor. E a segunda coisa que eu vejo aqui, sabe o que é? É
que aquele homem agora ele está cego, caído ao chão, ao poder da glória de Deus. E agora as pessoas têm que andar com ele, levando ele pela mão. E aí é onde ele chega, ele fala, não me dá comida, não me dá nada para beber, porque eu não preciso dessas coisas, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Sabe o que é isso? É quando a gente coloca a nossa autossuficiência de lado e começa a dizer, eu quero depender de Jesus, eu quero depender desse Deus. Não quero saber de água, não quero saber de comida. E nem se eu estou enxergando ou não, eu quero depender dele. Um homem autossuficiente, religioso, agora está sendo guiado pelos outros, cego, em jejum, dizendo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Feche os seus olhos. Ah, irmãos, reflita sobre a sua vida, sobre a sua condição, sobre a sua fé, sobre o seu nível de cristianismo. Começa a refletir agora. Oh, Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Jesus. Ore, irmão, ore. Renova a sua fé, renova as suas forças em Deus. Tua presença, renova. Tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei.